Eu tava vendo as matérias que saíram no dia 25, que foi próximo do dia que eu lancei o vídeo sobre papacatos, e aí deu essa coincidência de ter saído essa notícia aí no jornal Asahi. O Ministério considera estender penalidades a compradores de penetração. Então, você vê que o negócio está tão crítico, essa situação de as dondocas aqui brincarem de fazer penetrações com tabelinha de preço, que o próprio governo japonês está começando a interferir. Já interfere, né? Ele já tem feito aí. Aliás, você tem leis para isso e você tem policiamento em cima das mulheres. Por incrível que pareça, aqui eu acho que é um dos poucos países que, ao invés de você ir para cima dos homens, eles vão para cima das mulheres. Então é um negócio que, por mais que você tenta suprimir a mulherada aqui, elas acabam encontrando um jeitinho de tentar vender a penetração custeada. Então, eu digo isso por conta dos vídeos que eu vi também de japoneses que moram aqui falando sobre essa situação. Porque uma coisa que o policiamento fez de uns anos para cá foi eliminar a mulherada que ficava de pé em alguns parques durante a noite, que elas eram as programadoras, que eram conhecidas como as mulheres que ficam de pé. Tem até o termo para isso chamado tatimbo. E aí a polícia fez uma ação, limpou o parque, e depois disso elas fizeram grupos, entre elas online praticamente, também fisicamente, para poderem falar onde estão essas sondas policiais. E elas passaram a se encontrar em hotéis, né? Ficam em porta desses hotéis que na verdade funcionam como motéis. Então elas fazem esqueminhas aí para tentar driblar de todo jeito a, as punições aí do governo, né, as legislações. Mas vamos ver essa matéria aqui para entender um pouco como está a situação das punições e ver que não adianta o governo interferir, porque a própria interferência do governo é que está ocasionando esse problema. Só que eles são tapados a tal ponto que não conseguem enxergar isso. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Por que eles são a razão do problema estar acontecendo e não vai adiantar nada as medidas que eles falarem aqui. Né? Vamos ler a matéria. O Ministério da Justiça está tomando medidas para penalizar os compradores de serviços de penetração pela primeira vez no país, abordando um quadro legal que pune apenas os vendedores, além de aumentar as multas máximas para violações. O Ministério apresentou um relatório preliminar que resume as discussões sobre a revisão da lei antiprofissional do job do país até o momento, em uma reunião do painel de especialistas realizada em 24 de agosto. O Ministério pretende finalizar o relatório já em setembro e submeter o projeto de lei à sessão extraordinária da Dieta neste outono. A atual lei contra as mulheres do job impõe penalidades a quem alicia clientes para o job com penas de até 6 meses de prisão ou multa de até 20 mil ienes, que é 126 dólares. No entanto, a lei não penaliza quem compra serviços de penetração. Você vê que é um valor bem baixo, esses 20 mil ienes é o valor médio que as profissionais do job cobram por aqui. Então, essa mulherada aí, no que ela faz 2 programinha ali, ela já paga a fiança e fica ali de novo. Tá mais para uma parceria entre governo e programadora, porque a polícia vai lá, prende ela, a programadora fez 2 programas ou mais, paga a fiança, tá livre, faz de novo e fica nesse loop. Então, de certa forma, é um negócio rentável para o governo, né? Mas vamos seguir a matéria. Os legisladores descreveram o sistema que pune apenas as mulheres forçadas a prestar serviços de penetração como injusto.
Em resposta ao painel de especialistas do Ministério da Justiça, composto por acadêmicos e outros especialistas, vem discutindo o assunto desde março. O relatório preliminar esclareceu que não houve oposição entre os membros do painel à regulamentação da solicitação por parte dos compradores de serviços de penetração. O comitê observou que vários membros argumentaram que o desequilíbrio na legislação atual precisa ser corrigido e apresentou propostas para punir compradores que solicitam serviços de penetração em público, assim como já ocorre com os vendedores. Em público, eu acho que aqui você já viu uma brecha, né? Então quer dizer que no privado vai ter. Eles sempre vão deixar uma brecha porque tem gente aí do governo, esse pessoal mais poderoso aí tem envolvido até assim, o último fio do cabelo nesse tipo de situação. Então, brecha que não vai faltar nesse tipo de lei para a galera seguir fazendo o mesmo. Eles querem mais mostrar pro mundo, né, para os outros países, olha só, nós estamos cuidando de nossas mulheres, fazendo certas leis inúteis que não vão servir para nada. Vamos lá. Ao mesmo tempo, alguns defenderam a isenção de punição para os vendedores, argumentando que as mulheres levadas às circunstâncias a vender serviços de penetração devem ser protegidas e que a segurança das pessoas que trabalham na indústria de penetração deve ser salvaguardada. Em resposta ao relatório preliminar, afirmou que a maioria dos membros do painel era favorável à manutenção das penalidades para os vendedores. Os membros desse painel argumentaram que é difícil concluir que tal conduta não constitui o tipo de comportamento que a lei procura coibir, ou seja, atos que minam a moral pública e causam incômodo ao público. O texto também afirma que seria difícil isentar categoricamente de punição todos os indivíduos envolvidos em penetração, incluindo aqueles que o fazem por vontade própria. Aquele negócio, você fica meio que ambíguo, né? Você não sabe se houve amor ou se de repente era um serviço de penetração. O relatório solicitou ainda o estabelecimento de disposições que obriguem as autoridades a levarem plenamente em consideração as circunstâncias que levaram os indivíduos a vender serviços de penetração e sua necessidade de apoio ao decidirem sobre as sanções penais e as sentenças para os vendedores. Do ponto de vista da proteção das mulheres, alguns argumentaram que os compradores também deveriam ser punidos por se envolverem em atos de penetração. No entanto, o relatório preliminar afirmou: é necessário uma análise cuidadosa. Pô, é claro, né? Não vamos querer punir os políticos que fazem uso disso aí, né, meus queridos? Não vamos virar a arma para os políticos. A galera aqui tá há anos-luz em comparação com os políticos do Brasil. Eles sacam que se isso aí for para frente, a cabeça de político que vai rolar com uma legislação desse tipo não tá no gibi, meus queridos. Mas vamos lá. O documento apontava preocupações de que seria difícil justificar legalmente a invalidação do consentimento para atividade de penetração entre adultos que consentem e que a criminalização do próprio ato poderia levar ao job ainda mais para a clandestinidade e aumentar os riscos para aqueles que vendem serviços de penetração. Cara, esse problema aí de mulheres do job, ele só vai sumir se as mulheres passarem a ser mais bem educadas e você eliminar a cultura woke que, de certa forma, está chegando em peso aqui no Japão. Chegando não, né? Já chegou. Se você olha um pouco o que as garotas aí andam assistindo, observando, que chegou do Ocidente, é o típico suco de cultura que transformou a América no literal Bostil, né? Então, se você tem uma sociedade que passa a consumir esse tipo de conteúdo, a sociedade passa a reproduzir tal comportamento. Então, a normalização de coisas que não eram normais, elas passam a serem aceitas como normais e por mais que não seja tão rapidamente aceita na geração das pessoas mais velhas,
As mais novas, ali que estão na faixa dos seus 20 e poucos, que estão ali na ânsia de querer ter dinheiro logo, alcançar grandes sonhos, vai se entregar fácil, ainda mais que é um país onde você não tem tanto apego assim a restrições, né? É o país que ele luta bastante pela independência rápida de suas ações. Então, mulherada aí que não preza muito por esse lado de ter uma moral limpinha e tudo mais, quando é infectada pela imoralidade do Ocidente, vira prato cheio para virar uma garota do job e conquistar rapidamente os seus sonhos, por mais que a dignidade vá para o espaço. Então, eu vejo que você tem que fazer uma barreira de cultura, você tem que ter um tato para a cultura que está entrando no Japão e você tem que ter uma forma de tornar as famílias mais presentes nos lares para que elas possam fazer esse acompanhamento educacional dos filhos. Porque é assim muito fácil. Os pais chegam em casa 9 horas da noite, porque a empresa exige que eles trabalhem até mais tarde. O filho fica largado nas ruas. Pega a educação que vem do Estado, absorve cultura inútil que o próprio Estado permite entrando no país. O que acontece? Acha normal que pode virar de boa uma garota do job sem ninguém falar nada. E aí dá o que dá. Um monte de menininha aí, jovenzinha, que tá espalhada brincando de penetração em troca de dinheiro. Então, são esses fatores que vão eliminar a raiz principal do problema. E quem de fato ocasiona o problema é o Estado. Por que os pais estão trabalhando até mais tarde nas empresas? Porque a economia está indo para o buraco. E por que a economia está indo para o buraco? Porque o Estado está ali, ó, enfraquecendo o poder de iene, não tem responsabilidade com seus gastos, quer porque quer tornar a balança comercial favorável em detrimento do poder de compra do iene e mostrar que eles são o país bonito ali da fita que vende bagarai, mas a nação está indo para o buraco porque não tem mais poder de compra. Então é esse o puro suco do Japão que está tornando aí a miséria das mulheres de conhecimento público para todos os outros países. Então está literalmente tornando a mulher japonesa uma mercadoria também, né, para os turistas. Porque quem se aproveita disso aqui, faz videozinho no YouTube falando sobre como está a situação, é a turistada, cara. É o norte-americano, galerinha da Europa, chegam aqui, vem a situação e aí espalha aí os rumores, né? Rumores entre aspas. Mas enfim, senhores, caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, deem o joinha para fortalecer. Fique à vontade na seção dos comentários. E até o próximo vídeo. Falou!